Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, humildemente, sabendo que não temos nada de nós mesmos, confiando na ação livre, graciosa, soberana do Espírito Santo, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor em Isaías, agora capítulo 44. Estamos fazendo exposição sequenciada deste livro, Isaías. Terminamos o capítulo 43, vamos iniciar o capítulo 44 e vamos ler os versos de 1 a 8. Com interesse, atenção, temor e tremor diante da santa, bendita, autoritativa palavra do Senhor, vamos ouvir a leitura dos versos de 1 a 8 de Isaías 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Quem o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras ou coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Que Deus aplique sua palavra, queira, por sua graça, aplicar a sua palavra ao nosso coração. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, humildemente buscamos a Tua face em oração neste dia, dia do Senhor, dia reservado a Ti para o Teu serviço e louvor, dia consagrado inteiramente para Ti somente. E aqui estamos, ó Senhor, para o culto matutino, conforme é ordenado na Tua palavra, o sacrifício da manhã. Estamos aqui, Senhor, para adorar ao Teu santo nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somos pecadores indignos, reconhecemos isto, mas já confessamos os nossos pecados, a oração inicial, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de nós e nos aceitasse na Tua presença por meio de Cristo. Por isso, Senhor, estamos confiados que por meio de Cristo, em nome dEle, pelo sangue que Ele derramou na cruz, o Senhor aceitará a nossa adoração e todo o nosso serviço religioso
que fazemos, ó Deus, com fé, e oferecemos a Ti como aroma suave, sacrifício vivo e santo das nossas próprias vidas. Ó Senhor, rogamos a Tua bênção agora para esse momento do culto maior, que é o momento da profecia, quando vamos ouvir a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, porque carecemos muito, precisamos muito de ouvir a Tua palavra, não só de ouvi-la, mas de que o Senhor, por Tua graça, aplique a palavra no nosso coração. Para isso, Senhor, rogamos que Tu abençoes o Teu servo que fala contigo, que tem essa responsabilidade de ser o veículo, o instrumento para ministrar a Tua palavra. Sou tão fraco, careço de Ti, Senhor. Então, por amor do Teu nome, pelo bem da igreja que está aqui, os Teus filhos que o Senhor ama, os quais resgataste com Teu sangue, grande preço. E é desejo do Teu coração fortalecê-los, santificá-los, salvá-los. Então, Senhor, usa o Teu servo. Tem misericórdia. Eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, confiadamente, esperando somente em Ti. Supre as falhas, as fraquezas. Tem misericórdia, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, de forma sobrenatural nesse momento de pregação. Esperamos em Ti, nossos olhos estão postos em Ti somente. Tem compaixão, oramos pelos que sofrem, pelos que não puderam estar aqui por enfermidades ou problemas mais sérios. Senhor, socorre-os onde estiverem. Estende a Tua mão e abençoa. Cura os que precisam agora de uma cura, de uma libertação, em nome de Jesus. Tem misericórdia dos que estão doentes espiritualmente falando, aqueles que estão afastados, desanimados, e que já estão agrilhoados e enlaçados pelo inimigo das nossas almas. Senhor, quebra o laço, como ave, faz com que estes saiam livres e voltem para o aprisco do Senhor. Tem compaixão. Ó Deus, socorre-nos. Nós precisamos de um avivamento, precisamos que o Senhor nos visite. Precisamos, ó Deus, que o Senhor visite a Tua igreja, meu Deus, com um avivamento santo, precioso. Temos orado por isso e clamado e pedido, Senhor. Vem, Senhor. Oramos que o Senhor salve os judeus, como a Tua palavra diz, que eles serão reenxertados na oliveira, e então haverá vida dentre os mortos, um grande avivamento, onde se completará a plenitude dos gentios. Senhor, faze isto. Abençoa. Nesta hora do fim, tem misericórdia, Senhor, porque se multiplica a iniquidade e o amor de muitos já está esfriando. Tem misericórdia. Oramos, clamamos, rogamos estas coisas pelo nome santo do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, quem está acompanhando a nossa exposição sabe que no último capítulo nós tivemos uma palavra dura a respeito do juízo que o Senhor tem preparado para Judá, e não só para o povo comum, mas inclusive para os líderes. O último verso diz assim: pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Esse é o último verso do capítulo 43. Uma palavra dura.
E nós sabemos que isto de fato aconteceu. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas nós temos percebido que o profeta tem intercalado palavras de juízo com palavras de consolação e de esperança. Porque Israel, ali no caso Judá, tinha grosso, que não era eleito, era pouco escolhido, porque Deus tinha um propósito no seu plano, mas todos nós sabemos que o remanescente é que será salvo, os eleitos e escolhidos de Israel, na sua minoria, é que de fato Deus tem o propósito de salvar. Essa é a igreja, estes são de fato do Senhor, os eleitos. E então, o Senhor sempre tem uma palavra de esperança, de consolação para estes eleitos, que ele elegeu antes da fundação do mundo e os quais são objetos do seu amor eletivo. Então, esse texto que vamos aqui expor é um texto de consolação, de esperança, de ânimo para os eleitos de Judá e de Israel. Então, será também para nós, Israel de Deus, a igreja do Senhor hoje, os eleitos, nessa Babilônia, nesse mundo em que nós nos encontramos. Então, nós podíamos ter um tema deste texto, uma promessa de consolo glorioso do Evangelho. Porque muita coisa que está aqui aponta para a era do Evangelho, a manifestação do Messias. Então, um consolo glorioso do Evangelho para o povo eleito de Deus. A primeira coisa que nós temos aqui é que este é um consolo glorioso de um Deus soberano que elege os seus com amor eterno. Veja, o texto diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó Jesurum, a quem escolhi. Eu sei que algumas traduções têm Jesurum, as mais antigas. Talvez a sua aí não, seja o amado. Depois vamos tratar disso. Mas veja, a quem escolhi. Meus irmãos, essa é uma doutrina que nós prezamos. Ela está na palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse. A doutrina da eleição. Como isso é importante. É uma pena que o evangelho moderno tenha mudado o seu eixo. Antigamente se pregava, pelo menos até 1800, se pregava claramente o evangelho do ponto de vista da soberania de Deus. Mas a partir de 1830, mais propriamente, houve uma mudança de eixo e o evangelho passou a ser pregado do ponto de vista do homem. Por isso, foi negada a doutrina da soberania de Deus na salvação. O protagonista disso, infelizmente, foi Charles Finney. E essa mudança foi drástica
triste e de dramáticas consequências para o evangelicalismo, para a igreja em geral. Não podemos perder de vista a verdade de Deus. A salvação pertence ao Senhor, diz Jonas 2,9. É Deus quem escolhe os seus. Nós conhecemos o texto precioso de Efésios, no capítulo 1, no verso 4, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isto é soberania. Como podemos abrir mão disso? Há pessoas que não gostam dessa palavra predestinação, mas Deus gosta. Ele botou aqui, nos predestinou. No verso 11 diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, fomos escolhidos, eleitos. Nós sabemos que o Senhor escolheu os seus antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas. E escreveu no livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro, o nome de cada um dos seus. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo de número 13. É bom repisar, sei que muitos já sabem disso, mas é necessário fazer isso. No verso 11 do capítulo 13 diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E no capítulo de número 17, versículo 8, diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi, elegi, predestinei. Isso é forte, forte demais. Você está passando por alguma provação? Você está sendo acuado na Babilônia? Dificuldades, problemas? Satanás sussurra ao seu ouvido que Deus lhe abandonou e que você está sozinho, perdido, desassistido, abandonado. Deus está te dizendo: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, Israel, a quem escolhi, elegi, amei, antes da fundação do mundo. É consolador. Essa é uma doutrina consoladora. Você devia se lembrar disso nas horas das aflições. Porque o fato de Deus escolher e eleger o seu povo não significa que eles não iriam passar por aflições. Aqui está um povo prestes a entrar no cativeiro e sofrer. Mas o Senhor queria que eles entrassem acorrentados, agrilhoados, alguns levando chicotadas, mas lembrando: fui eleito, ele me escolheu, pertenço ao seu povo, ele me amou antes da fundação do mundo. Mas ele não para aí.
Ele diz, eu criei, eu formei. Assim diz o Senhor, verso 2, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Veja, que te criou e te formou. Esse te criou não é Gênesis, não é a criação do Gênesis. Essa criação aqui é uma criação espiritual. A criação do Gênesis, dos homens e das mulheres e de todas as coisas no Gênesis, mas a criação da igreja, formada desde a obra de Cristo. E eu não estou falando que não há igreja no Antigo Testamento, porque Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A igreja do Antigo Testamento também é formada a partir de Cristo. Todos os crentes do Antigo Testamento que se converteram por causa de Cristo, em Cristo, que estava no sacrifício. Então, é a formação da igreja que é gerada por obra do Espírito Santo, que aplica os recursos da obra de Cristo. No caso do Antigo Testamento, tipificada. E no caso do Novo Testamento, plenamente realizada. Mas todos da igreja são formados, criados em Cristo Jesus. Veja Efésios, no capítulo 2. Nós lemos assim, a partir do verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora presta atenção. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Criados em Cristo Jesus. Então, quando lemos aqui, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, ele está falando desta ação graciosa e maravilhosa de Deus formando a sua igreja por obra do Espírito Santo, aplicando os recursos de Cristo e da obra de Cristo no seu povo. Então, isso implica conversão, novo nascimento, mudança, regeneração, mudança completa e total dos que formam a igreja do Senhor. É isto que é ser criado por Deus e ser formado por Ele. É a obra objetiva, poderosa do Espírito Santo. Então não basta fazer parte de Israel, ter o nome na genealogia ou no rol da igreja. Você tem que ser formado em Cristo, criado em Cristo. Você precisa nascer de novo. É preciso que Deus opere esta obra regeneradora, que é chamado de lavar regenerador do Espírito Santo. Você precisa nascer em Cristo. Isso é muito, muito sério, porque há muitas pessoas dentro da igreja que não foram formadas e nem criadas em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, que muitos até dons tinham, os exorta dizendo, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Se não é que já estáis reprovados. Quer dizer, é necessário mesmo um exame introspectivo e oração
para saber se de fato você nasceu de novo. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. E os frutos aqui não são atividades, cargos ou ativismo, até converter pessoas, quer dizer, pregar o evangelho e ganhar pessoas para Cristo, como geralmente a gente fala. Não é isso. Porque a Bíblia chega a dizer de pessoas que foram tremendamente usadas por Deus e que foram reprovadas. Em teu nome, Senhor, profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos maravilhas, milagres. E o Senhor lhes diz, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Pessoas ativas na igreja, com bom currículo eclesiástico, reprovadas, na antessala do inferno, prontos para serem lançadas no inferno, porque praticavam a iniquidade, nunca nasceram de novo. E nós insistimos com isto aqui, para que você pense seriamente, ore a respeito disso, esteja preocupado com isso, para não engrossar estes muitos que estarão na antessala do inferno, esperando este veredito terrível, inexorável. Mas se humilhe, se arrependa, esteja diante de Deus, examine seu coração, há prática de pecado na sua vida? Como está a sua vida espiritual? Examine-se. Você foi formado em Cristo, criado em Cristo. Você faz parte daqueles que de fato foram salvos pela graça de Deus e vivem uma vida séria de compromisso com Deus, responsável com Deus, com a igreja, com seus meios de graça. Como está a sua vida? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Porque é assim mesmo. A salvação, ela é uma resposta, ela é uma consequência deste amor eterno do Senhor. Desde o ventre, Deus elegeu, por exemplo, Jacó e rejeitou Esaú. E foi porque Deus o elegeu que houve uma mudança na vida de Jacó. E não quer dizer que ele não era pecador, era igualzinho o outro irmão dele. Mas houve uma mudança na vida de Jacó. Ele era um enganador, e houve uma mudança. Enquanto que Esaú não, continuou profano até o fim e não achou arrependimento. Então, é para examinarmos a nós mesmos. E diz assim, não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, ou Jesurum. Essa é uma palavra, Jesurum, que tem na Bíblia, desde o Deuteronômio, que quer dizer, ó amado. Alguns dizem o reto, o justo, Jesurum, no hebraico, tem essas duas significações, amado ou reto, justo. E ele está dizendo, não temas, ó Jacó, meu servo, ó amado. Eu acho que a tradução escolhida aqui foi a melhor, inclusive Calvino também prefere, ó amado, a quem escolhi. Então, novamente, a quem escolhi. Mas veja, ó amado, não temas. Ele diz, te ajudo, não temas. Essa proteção, esse cuidado é uma consequência, esse é produto da eleição de Deus. Então, você deve ter segurança, confiança, paz do seu coração, no mundo tenebroso, cheio de problemas, de ameaças. Você deve confiar
neste produto da eleição, que é o cuidado amoroso de Deus. É o amor eterno do Senhor que envolve a sua vida e que cuida de você. Então, essa é uma promessa maravilhosa. O consolo glorioso do Evangelho envolve o consolo de um Deus soberano que elege os seus e cuida dos seus por causa do seu amor. Um amor eterno, um amor que foi chancelado, confirmado, demonstrado ao extremo, levando Cristo à cruz. Ora, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes nulo entregou por amor, como não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Isso é consolador, animador. Seja qual for o problema, a aflição que tenhamos pela frente, que guardemos no coração essa promessa tão gloriosa do Evangelho. Mas a segunda coisa nesse consolo glorioso do Evangelho é que é o consolo de um Deus que age pelo seu Espírito. É muito precioso isso. Deus não faz promessas no ar. Deus faz promessas que se efetivam, se concretizam, operam efetivamente na vida dos seus por obra do Espírito Santo. Veja o que diz o versos 3 e 4. Eu vou dizer 5 também. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Veja, derramarei água. Primeiro, isso diz respeito à condição de tremenda necessidade nossa, como homens, mulheres, ser humano, pecadores. Porque, veja, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isso denota uma extrema necessidade espiritual da igreja. E não é isso, meus irmãos, que realmente somos. Não é isso que a igreja é, ou pelo menos que se apresenta no seu estado agora. Uma terra seca. Uma terra seca. No livro dos Salmos, no capítulo 143, nós percebemos que é isso mesmo, 143, veja o verso de número 6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como uma terra sedenta. A minha alma anseia por ti como uma terra sedenta. Oh, meus irmãos, e é assim o nosso coração. Essa é a situação da igreja. E Deus promete, derramarei água. Derramarei água. Isso diz respeito a uma obra do Espírito Santo.
uma obra que vai descedentar. Se nós abrirmos em João capítulo 7, nós temos aquela promessa tão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que tem tudo a ver, não é, com isso. João 7, 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja, a ação do Espírito Santo é uma ação como água jorrando num coração sedento, encharcando, inundando um coração sedento. Por Cristo, o Espírito Santo faz isto. No capítulo 4, aqui de João, verso 14, o Senhor já havia prometido, diz isto. Ele disse à mulher, no verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, meus irmãos, nós temos que compreender que esta promessa maravilhosa, aqui em Isaías 44, tem a ver com Cristo. Como podemos separar isso de Cristo? Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Por Cristo, por causa do Messias, o Espírito Santo vai, de fato, derramar água, mas essa fonte é aberta por Cristo, pelo seu sacrifício. É por isso que o Espírito Santo ainda não fora derramado, porque Cristo não havia sido ainda glorificado. É sine qua non, Cristo, para que seja derramada a água, a fonte seja aberta e se inunde o coração. Se nós abrirmos em Ezequiel, no capítulo 37, nós temos uma promessa relacionada com isso. Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso de número 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porém dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Veja, aqui está a água aspergida, água pura. Portanto, isso está se referindo à obra regeneradora do Espírito Santo, o lavar regenerador do Espírito Santo, operado pela água, que é a palavra de Deus. É esta obra gloriosa, poderosa, que nos regenera e nos purifica, e nos santifica. E Cristo está se referindo à sua palavra, quando ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Quer dizer, é assim a obra do Espírito Santo. É essa água que nós precisamos. E que é operada pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes. Meus irmãos, tão importante quanto a obra de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição é o Pentecostes. Porque o Espírito Santo veio e foi derramado para efetivar toda a obra de Cristo no nosso coração. E derramar esta água gloriosa e poderosa que não só nos purifica, mas nos enche de poder. Aí nós temos que ir lá para Atos, primeiro, Atos, no capítulo 1, verso 8, tem uma promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois, no capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo. Foi algo extraordinário, maravilhoso. Não temos tempo, não é o nosso objetivo expor esse capítulo tão glorioso da descida do Espírito Santo. Mas o que é maravilhoso, e eu quero aqui destacar, por favor, guarde o livro de Atos aí no capítulo 2, que já eu vou ler, é que eu quero destacar isso. O texto diz assim: derramaria água, lá o nosso texto, derramarei água sobre os sedentos e torrentes, sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes de águas. E um dirá: sou do Senhor, o outro se chamará pelo nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Por que o Senhor está falando sobre a descendência deles? Porque ele diz assim: olha, derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Bem, certamente o povo está dizendo: Senhor, o Senhor escolheu um povo, está mandando para o cativeiro e será extinto. Nós seremos extintos. Não haverá mais povo do Senhor na terra. E certamente eles estavam lembrando de Israel, as 10 tribos que desapareceram e foram extirpadas. Restava agora Judá. E eles estavam indo para o cativeiro, então vai acontecer a mesma coisa. Nós seremos extintos, não haverá mais teu povo sobre a terra. E o Senhor está dizendo: não, vocês não serão extintos. Em outra parte ele diz: vocês voltarão, é verdade, uma pequena parte, mas voltará, essa pequena parte voltará. O templo vai ser reconstruído e eu tenho uma posteridade imensa, grandiosíssima. Seus filhos. Eu penso até que os jovens que estavam pensando em casar, presos, indo para cativeiro, disse: eu vou casar, vou ter filho o quê? Para que filho? Para ser escravo na Babilônia? E o Senhor disse: não, tenham filhos, procriem, casem-se lá na Babilônia, não se preocupem, eu derramarei do meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
brotarão como erva. É muita gente que vai nascer. E vão ser plantados como salgueiros junto às águas. E um dirá, eu sou do Senhor, o outro clamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenatural tomará o nome de Israel. Talvez você que esteja agora nesse cativeiro babilônico, que nós nos encontramos, esse mundo ameaçador, idólatra, pagão, imoral, tão ameaçador, e seja preocupado com os seus filhos. Eu já vi pessoas crentes pensarem assim, eu não vou ter filhos nesse mundo tão ameaçador, tão horrível, tão pagão, prefiro não ter. Isso é incredulidade. Deus tem uma promessa para os filhos da aliança. Você tem que ter filhos e crer que Deus vai abençoar. Meus irmãos, essa promessa da aliança e de Deus abençoar os nossos filhos é uma promessa animadora, maravilhosa. Eles são semente santa do Senhor para perpetuar a igreja. E Deus tem promessas gloriosas sobre eles. Talvez você diga, mas pastor, eu criei meus filhos na igreja e eles estão fora do evangelho. Não querem saber de Deus. Bem, culpa não é de Deus. Há falhas graves dos pais crentes em criar seus filhos na administração da palavra de Deus, na disciplina. E é bom que você examine isso e até peça perdão a Deus nas suas falhas. Mas isto não significa que você deve desistir. Porque a semente do evangelho está lá, tem promessas gloriosas de Deus sobre eles, e você deve crer, orar, reivindicando estas promessas diante de Deus. Senhor, é minha posteridade, o Senhor prometeu. Eu quero, Senhor, que isto aconteça com meu filho e com minha filha. Eu quero que eles digam, eu sou do Senhor. Eu quero que o outro chame o nome de Jacó. Se chame pelo nome de Jacó. E que o outro ainda escreva na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome, tome o nome de Israel. Por favor, não fique pensando que esse escrever na própria mão está defendendo tatuagem, não é não. Nada a ver. São decisões sérias dos filhos por obra do Espírito Santo no coração. Não é nada exterior, é no coração. Deus operando uma conversão, uma mudança, em que eles vão voltar para os termos de Israel, da igreja, e vão confessar a Cristo, e vão amar a igreja, vão amar a palavra de Deus, e o Senhor será o seu Deus. Você precisa crer nisso. É por isso que nossa igreja crê firmemente no batismo infantil, que é a circuncisão de Cristo, que nós colocamos sobre os filhos dos crentes, por causa dessas promessas santas e gloriosas. Deus manda colocar o selo da justiça da fé nos nossos filhos. Agora vamos para Atos, capítulo 2. E veja o verso de número 38, porque 3.000 foram batizados com a pregação dele. E então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, verso 37, Atos 2, 37, que faremos, irmãos? E veja a resposta de Pedro. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa,
para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para vós o dom, ele está falando do Espírito Santo. E é para os vossos filhos. Creia nisso. Batize-os, coloque o selo da justiça da fé, a circuncisão de Cristo neles. E creia que é para eles o dom do Espírito Santo. Nunca ensinamos aqui que batismo salva. Mas essa atitude de fé dos pais é da maior importância. E crer, e esperar, e orar, colocar o selo da justiça, e apresentar seus filhos, submetê-los aos meios de graça, trazê-los à igreja, orar por eles, com eles, evangelizá-los, crendo na promessa, no tempo próprio da razão, eles irão para a frente, movidos pelo Espírito Santo, para professarem a fé. Eles vão chegar aqui, você vai estar sentado lá, assistindo e vendo seus filhos, como eu tive a bênção de ver. Meus filhos irem à frente, espontaneamente, sem pressão alguma, voluntariamente, e dizer: eu sou do Senhor. Eu me chamo pelo nome de Jacó. Eu sou do Senhor. E quero ser chamado de Israel. Eu amo a Cristo. Ele é o meu Salvador e Senhor da minha vida. Então é uma promessa maravilhosa. Derramarei água ao coração sedento e vou derramar do meu espírito. E não só sobre vocês, sobre a posteridade, sobre os seus filhos. São promessas santas. Uma nova aliança, um novo concerto. Aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. E o Espírito Santo irá inundar o coração e operar, inclusive, na vida dos filhos. Então vamos para a Babilônia. Então vamos com confiança. Vamos com fé. No meio da prova, da dificuldade, no mundo tenebroso, estamos sob os cuidados de Deus, amparados, envolvidos pela virtude do Espírito Santo, com água pura sobre a nossa cabeça, coração cheio de Cristo, fonte de água viva na nossa alma, carregando os nossos filhinhos na promessa maravilhosa de Deus abençoar a nossa posteridade e fazer com que eles confessem a Cristo, a Deus, o Deus de Israel, para perpetuar a igreja do Senhor até o fim. Eu quero concluir. A promessa gloriosa, consoladora do Evangelho provê um Redentor. É de um Deus que provê um Redentor. Um Redentor. Veja o verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Depois dos versos 7
complementa: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo. Quem há como eu, que o declare e exponha perante mim? Venha, apareça. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Ele certamente está aqui fazendo um desafio aos ídolos. Mas veja, quem é este Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, o primeiro e o último? Bem, claramente, nós temos Cristo aqui. Ah, mas Jeová, porque esse Senhor aqui, no original é Jeová. Como é que a gente vai dizer que Jeová é Cristo? É claro que é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um único Deus. É isso que as testemunhas de Jeová não entendem. Elas dizem: nós somos testemunha de Jeová. Aí você pergunta para elas: oi, não é testemunha de Cristo, não? Não, sou testemunha de Jeová. Mas a Bíblia não diz lá, eu acabei de ler aqui, o Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quem está falando? É Cristo. Ou você é testemunha de Jeová, ou você é testemunha de Cristo. Você é testemunha de quê? Ah, é de Jeová, então não é de Cristo. Eles fazem confusão, nós não. Nós somos testemunhas de Jeová e testemunhas de Cristo. Porque Jeová e Cristo é a mesma coisa. Cristo é Deus eterno, um com o Pai desde a eternidade, e tem seu nome Jeová. Assim diz o Senhor. E é tão impressionante que nós sabemos que o nome Jeová, sempre que é citado na Bíblia, eu já disse isso muitas vezes e vou dizer mais, se Deus permitir, quando pregar, e aparecer o nome Senhor, em letra maiúscula, é Jeová, diz respeito à aliança. Esse é o nome preferido do Senhor e escolhido para expressar seu pacto, sua aliança. E até quando chamou Moisés, ele depois disse para eles: você vai e anuncia a eles meu nome Jeová. Eles precisam me conhecer por este nome, porque eles não me conhecem por este nome. Por que Deus queria isso? Para que eles entendessem que Deus iria agir tirando-os do Egito por causa da aliança que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, por causa da aliança eterna de Deus. É por isso. Então, a aliança aponta para Cristo, que é o anjo da aliança. Assim diz o Senhor, assim diz o anjo da aliança. Assim diz Cristo mesmo, o Messias, Rei de Israel. Ele é o Rei de Israel. Cristo. Eu gosto dos textos do apóstolo Paulo na carta a Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Veja aqui, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não há qualquer dificuldade para o apóstolo Paulo dizer que Jesus é o Deus único.
porque ele é um com o Pai e com o Espírito. Ele é Jeová, Deus único. E veja no capítulo 6, verso 15. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jeová é Rei. Jesus Cristo é o único Rei, porque é Jeová. Então ele é o Rei e é o Redentor. Veja, o Rei dos reis, seu Redentor. Meus irmãos, essa palavra Redentor só pode ser aplicada a Cristo, no sentido de quem efetivou na sua carne a redenção. Deus é o Redentor por causa do seu plano eterno de redimir seu povo. Mas quem desceu foi o Filho. Quem realizou a obra na cruz foi o Filho. Ele é o Redentor. Deus Pai é Redentor porque proveu um Redentor. Então, Cristo é o Redentor. É isso que animou Jó na sua mais terrível aflição. Jó, capítulo 19, nós todos conhecemos esse texto, tão maravilhoso. Ele diz, então respondeu Jó, no capítulo 19, eu não vou ler todo, vou ler só onde... Espera aí. Verso 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele está se referindo à obra de Cristo, sua encarnação e ressurreição. Meu Redentor vive. Eu sou o Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos. É assim que Cristo é assim que você deve crer nele. Não importa onde você esteja e que aflição você estiver, você deve confessar, eu tenho o Senhor, Jeová, o anjo da aliança, o Rei de Israel é meu Rei, o Redentor de Israel é o meu Redentor, o Senhor dos exércitos está comigo. Eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Veja, é bem o que está lá em Apocalipse, essa expressão, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Cristo falando. Então, Deus proveu um Redentor glorioso, que é o Senhor dos exércitos, que é Jeová, que é Rei. Todo-Poderoso, o primeiro e o último. E não há igual a ele, ídolo algum, nada. Ele é o único. Deus
Há muitos deuses e deusas, senhores e senhoras, mas só um único Deus que criou os céus e a terra, um único que é o Deus da aliança, o único que é rei, o único que é redentor, o único que é Senhor dos exércitos, o único que é o primeiro e o último, o único que pode dizer, além de mim, não há Deus. Oh, você precisa crer nisso, porque Deus proveu um Redentor para você. Pode haver coisa maior, mais extraordinária, mais glorioso, mais poderoso, mais rico, mais importante do que esta bênção. Por isso, é uma loucura quando as pessoas ouvem o evangelho e recusam, ou retardam, ou ficam interessados ainda em outras coisas, desprezando o que é mais importante, a glória de Israel, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único Deus, Redentor, que pode salvar. Meus irmãos, nós devíamos andar nesta terra não tendo outra coisa que motive a nossa respiração e o nosso viver, senão exaltar, glorificar, ir adorar Cristo. E por último, e agora realmente terminando, só mesmo para completar, ele proveu para nós um privilégio glorioso de servi-lo. Porque veja, verso 8 diz, não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isso está muito bem de acordo com a comissão, a grande comissão. Eu vou ler e pronto. Em Mateus, no capítulo 28, é o último capítulo de Mateus, nós temos essa grande comissão. No verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, meus irmãos, ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, toda autoridade me foi dada, ou todo poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso não vos assombreis, vocês são minhas testemunhas. Não fiquem com medo, mas falem, abrem a boca, falem, testemunhem. Vocês são, isto é um privilégio. Deus concedeu esta honra, este privilégio a vocês. Cristo está dizendo, ide. E disse, estou convosco, com todo poder e autoridade. Eu sou a rocha. Quer dizer, Deus forte. Estou convosco nesta tarefa tão gloriosa, maravilhosa e poderosa de pregar o Evangelho. Então, por que temer? Por que ficar tímido? Não. Assuma, receba esta bênção gloriosa de ser testemunha de Cristo. Ele estará com você. E dará poder. Que Deus, por sua graça e misericórdia, queira nos abençoar e possa grandemente abençoar a nossa igreja, você, aqueles que estiverem aqui, que estão longe de Cristo, ou desanimados, ou frios. Eu espero que a palavra de Deus lhe dê uma injeção e você se levante, e você mude a sua atitude, pare de se arrastar espiritualmente, tome coragem,
São promessas maravilhosas. Não fique olhando para o cativeiro, olhe para as promessas, olhe para Deus. Creia e marche. Porque Deus tem um destino glorioso para a sua igreja.